e vamos para a palavra do Senhor. Amém? Quem está preparado para receber algo da parte do Senhor? Amém. Foi para isso que nós viemos aqui. E eu queria compartilhar, e eu intitulei esse texto hoje como Do Jardim ao Trono. Quem esteve aqui pela manhã sabe do que eu estou falando, né? Hoje eu fui extremamente influenciado pela reunião que tivemos aqui pela manhã, estudando Gênesis, e aquilo saltou ao meu coração, e não teve como eu fugir. Então, vamos meditar nessa palavra do jardim ao trono, amém? Para isso, abra a tua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 9. Fui também tocado pelo que Deus ministrou ontem no culto, através da vida do Nath, que ministrou sobre graça, e o Senhor continua falando. Amém? Todos comigo aí? Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? Quem crê que Deus tem coisas tremendas e maravilhosas reservadas para nós? Você acredita que tem coisas maravilhosas que Deus tem preparado, mas ainda nós não sabemos quais são essas coisas? Quem gostaria de descobrir o que Deus tem para nós? Quem gostaria de descobrir algo que o olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou? E quando nós lemos esse texto, suspiramos, imaginando, uau, quanta coisa Deus tem para nós que nós ainda não sabemos. Eu quero começar essa noite, essa palavra, dizendo para você que você pode sim ter acesso e descobrir a partir de hoje quais são essas maravilhas que Deus tem reservado para nós. Para isso, precisamos aprender como descobrir segredos que Deus só revela para determinadas pessoas. Amém? Sabia que Deus, porque antigamente, quando fala nos tempos antigos, no Antigo Testamento, Deus só falava através dos profetas, que eram os oráculos de Deus, que era a boca de Deus. Hoje, Deus ele fala conosco através do Espírito Santo, amém? Qualquer um de nós podemos ouvir uma orientação de Deus, mas existem segredos que são revelados especificamente para determinadas pessoas. Quem são essas pessoas? Vamos voltar ao texto. Nós lemos aqui o versículo de 1 Coríntios 2,9, diz que, vou lá de novo, todavia como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós, por meio de quem? Do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. O que Paulo está falando é que essas maravilhas escondidas, que ainda não foram reveladas, estão disponíveis àqueles que têm intimidade e conhecem o Espírito Santo. Ou seja, se eu e você conquistamos com o Senhor, recebemos o Espírito, como nós somos morada, temos intimidade com Ele, abrimos o nosso entendimento para o que Ele tem a nos revelar, nós hoje podemos ter acesso a coisas que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e coisas que nem sequer alguém imaginou ainda. Isso é uma exclusividade de quem tem acesso ao Espírito Santo, por isso que é importante Ele no nosso meio. Mais do que qualquer pessoa que possamos trazer aqui, mais do que qualquer vitória, conquista, a presença do Espírito Santo é garantia de novidade de vida, é garantia de revelação. E eu quero começar a dizer essa noite, que o que Deus preparou para nós está disponível, mas para acessar isso, precisa ter intimidade com Deus, para ter discernimento do que Ele tem para nos revelar. Amém? Porque só quem é espiritual discerne
coisas espirituais. Por isso vamos orar, para que o Espírito Santo seja aquele que possa abrir entendimento nessa hora, e a partir de agora as revelações do Senhor possam vir à tona ao seu entendimento. Amém? Senhor, nessa noite estamos aqui porque o Senhor nos chamou, porque diz a Tua palavra que o Senhor nos escolheu, e não fomos nós que o escolhemos, Senhor. E nessa noite eu clamo a Ti, para que possa, Senhor, disponibilizar para nós a revelação da Tua palavra, e o entendimento que nos leva, Senhor, a coisas eternas, ó Senhor. Que venhamos nos desprender, ó Senhor, daquilo que é terreno, daquilo que é corruptível, Senhor, e que venhamos ser revestidos daquilo que é incorruptível, Senhor. Pai, abra nossa mente, nosso entendimento, e caia por terra toda a obra do homem, todo espírito humano, Senhor, e seja manifestado ao nosso entendimento, ao nosso saber, apenas a Tua vontade e a Tua palavra, que cura, salva e liberta, Senhor. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. E falávamos hoje, então, digo, influenciado por essa palavra, estou aqui hoje, e lendo Gênesis, descobrimos que Deus preparou um lugar para nós. Tem alegria que dura pouco. Quem já teve experiência de alegria que dura pouco? Eu vivi muito essa experiência, irmãos. Quando junto com alguns amigos, eu ia para algum lugar, participar de um negócio que chamava 10 minutos ou 2 gols. Eu sempre me decepcionei com esse tipo de coisa, porque a gente tinha 10 minutos para jogar, mas sempre acontecia 2 gols antes. Então tem alegria que dura pouco, e eu não gostava muito dessa regra, porque eu entrava em campo, e antes mesmo dos 5 minutos, a gente já tinha que sair. Então tem alegria que dura pouco, e tem uma alegria, irmão, na vida de alguém, ilustrando aqui, que durou muito pouco, porque o projeto era para ser algo eterno, que é na vida de Adão. Adão, ele foi colocado num lugar maravilhoso, e Deus falou, desfrute de tudo, né? Aproveite, né? Coma o que quiser, mas não durou muito. Irmãos, é tão bom quando você vai no rodízio, para comer à vontade, você chega cedo. Como é complicado, o pastor fala muito, acabou o culto tarde, você chega no rodízio, 10:30 da noite, aí o cara fala, fechamos às 11. Aí você pensa assim, preciso ser rápido e objetivo nessa noite. Então, Deus chegou para Adão e falou assim, desfrute, self-service, aproveite. Mas antes mesmo que ele pudesse se saciar, ele se decepcionou e teve que sair da presença de Deus daquele lugar. Então, nós entramos hoje pela manhã um pouquinho falando de algumas coisas, e eu não queria aqui trazer nenhuma teoria, eu não quero aqui trazer nenhuma afirmação de algo polêmico, mas eu queria trazer uma possibilidade para você, e em cima disso uma aplicação para nós nessa noite. Deus, ele criou um lugar, e lá ele colocou o homem. Como é que é o nome desse lugar? Éden. E uma grande discussão, depois você pode pesquisar e voltar domingo no Redil para a gente conversar sobre isso. Onde que ficava o Éden? Qual é a localidade geográfica? Qual é a localização geográfica do Éden? Alguém sabe me dizer? Ou pode chutar alguma coisa? Iraque. Alguns dizem que é no Irã. Não podemos afirmar com certeza. A única informação que temos é a localização do rio Tigre e Eufrates e tal, mas 2 rios ali ainda não se consegue saber onde está, mas há essa localização geográfica, que está lá em Gênesis. Só que o Éden é mais do que um lugar geográfico, o Éden é mais do que um jardim. Deus, ele colocou o homem no Éden, mas havia mais do que o Éden para ele desfrutar. Você sabia disso? Olha que lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 8, Deus, ele diz que ele plantou um jardim,
e lá ele colocou o homem. A Bíblia não diz que o homem foi criado no jardim, apenas diz que Deus criou o homem e Deus o colocou no jardim. Deus não precisaria colocá-lo no jardim se ele não tivesse sido criado lá, para você pensar nisso. O que dá a entender que o jardim era muito mais do que aquilo que está na terra. O jardim era um lugar onde Deus habitava. O jardim era um lugar onde Deus ele andava livremente, onde ele tinha intimidade. Um lugar que Deus criou especificamente para o homem. E no jardim, além de tudo que tinha, ele colocou alguma coisa. O que tinha naquele jardim especial? A árvore da vida. E tinha uma outra árvore que é a árvore do conhecimento. Então tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento. A árvore da vida era a eternidade. A árvore do conhecimento era o do entendimento do que era o pecado, do que era Deus e do que eram as coisas de Deus e do mundo. E o homem, ele escolheu o conhecimento e rejeitou a eternidade. Deus colocou o homem no jardim para que ele pudesse eternamente viver naquele lugar e explorar tudo que havia ali. Mas para uma dica para onde fica a localização do Éden, nós vamos caminhar um pouquinho nessa palavra do Éden ou do jardim até o trono. Adão ele foi posto, irmãos, no Éden com uma responsabilidade. Qual era a responsabilidade de Adão? Deus falou para ele desfrutar, dele cuidar e dele governar. Ele falou, experimente de tudo, coma o que você quiser, para ele desfrutar. E ele falou assim, trabalhe, cultive, e ele disse também, governe, domine. Essa é uma característica que nós temos a aprender a ter na vida, desfrutar, trabalhar e governar. Amém? Tem muitas pessoas que não desfrutam de nada na vida, nem menos trabalham e ainda são escravizados. Você está fugindo do propósito de Deus para a tua vida, se você não alcançar qualquer um desses três. Que Deus não nos colocou como cauda, mas como cabeça. E o Éden, ele não foi o fim, ele foi o início de uma jornada que Deus tinha para nós como humanidade. Nós vemos hoje pela manhã que a própria criação, o próprio nome Adão significa humanidade. Que a própria Eva significa também a mesma coisa. Adão tem mais uma conotação de terra vermelha e tudo mais, essas coisas. Mas o que Deus está falando é colocando o homem num jardim, num lugar para iniciar uma jornada. Só que ele não completa. Onde será que está o Éden? Se você olhar em Ezequiel no capítulo 28, versículos 13 e 14, a palavra nos dá uma dica. Uma revelação do profeta, aqui ainda falando de Lúcifer, da origem de Lúcifer, que foi um anjo caído, lançado à terra por conta da sua desobediência, por conta da sua rebelião. E então o profeta, ele está falando ali, usando o nome de um rei, para falar de Satanás, quando ainda estava na presença do Senhor. E lá em Ezequiel capítulo 28, versículo 13, diz assim, você estava onde? Onde diz a tua palavra aí no versículo 13? Você estava no Éden, no jardim de todas as pedras preciosas o enfeitavam, sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe e safira, o carbúnculo e esmeralda. Esse é um ótimo presente para a esposa, irmão, carbúnculo. Eu não sei o que é, mas deve ser caro. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava em que lugar? No Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras. Irmãos, o profeta está dizendo nessa citação que o Éden não é na terra. Ele está dizendo que o Éden é no monte de Deus. É um lugar específico, um lugar especial onde Deus habitava. Essa é uma linha de pensamento, que nós não vamos brigar por isso.
outros dizem outras coisas. Mas o que nós entendemos também é que em Apocalipse, quando a cidade santa descer, junto com ela está o Éden. Ou melhor, o Éden está na cidade santa. E se eu imagino que Deus criou o homem do pó da terra, que ele também criou, e o transportou e colocou no jardim que ele plantou para o homem e colocou no lugar especial. Olha só que oportunidade. Deus tirar alguém de um lugar que é bom, mas colocar ele no lugar que é melhor ainda. Deus já fez isso com você? Sim. Deus, ele nos move, ele nos muda sempre para melhor. E Deus fez isso com Adão. Que Deus, quando ele começa algo em nós, é para que as coisas venham progredir. Só que o jardim não era o fim, o jardim era o começo. Deus queria levar Adão para algum lugar. E eu quero dizer para você, o lugar que Deus te plantou, por mais que você não entenda o porquê, é porque Deus colocou você no lugar, para que você comece uma jornada em direção àquilo que Ele sonhou para a tua vida. Por isso que nós precisamos da direção do Espírito Santo. Não basta a gente conhecer a Deus, mas a gente tem que prosseguir em conhecê-lo. Não basta saber quem nós somos em Deus, mas saber qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Não basta saber que agora eu sou salvo, mas é por que eu fui salvo, o que Deus espera de mim. Não basta saber que agora estou nesse lugar, está gostoso, mas Senhor, por que o Senhor tem me abençoado? Por que o Senhor me deu o trabalho que o Senhor me deu? Por que o Senhor me deu a família que o Senhor me deu? Por que o Senhor me deu os recursos que o Senhor me deu? Há propósito em tudo. E Deus colocou Adão, colocou a humanidade num lugar especial, porque Ele tinha propósito naquilo, amém? Porque olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem mente alguma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você acha que você está vivendo um tempo bom da tua vida? Você não tem ideia de onde Deus ele quer te levar. Você acha que esse tempo não está sendo bom na tua vida? Para te animar, eu vou dizer, para onde o Senhor quer te levar é algo extraordinário e você não tem ideia. Você acha que você sabe sonhar? Você acha que você tem projetos aí grandes? É porque você não sabe o quão grande é o nosso Deus, amém? E para todo destino, irmãos, existe um caminho. Olha, Apocalipse capítulo 21, versículo 16. Deus colocou Adão em um lugar. Esse lugar era chamado Éden. Um lugar especial para o homem desfrutar. Mas será que existia só isso? Era só o que existia, o Éden? Como é que podemos encontrar o caminho diante de tantas opções? Apocalipse 21, 16. Aqui, se você ler o capítulo 21, vai falar da cidade santa. O que vai acontecer ainda? A visão que João, o apóstolo, ele teve daquilo que o Senhor mostrou para ele da eternidade. Diz assim o texto: a cidade era o quê? Quadrangular. O que significa quadrangular? Quadrada, amém? De comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara. Tinha qual era o tamanho? 2.200 quilômetros de... A largura e a altura eram iguais ao... Então ela era 2.200 quilômetros de largura, de comprimento e de altura. E isso é pouco, isso é muito? Se for literal, qual é a maior cidade do mundo? Qual é a maior cidade do mundo? É a cidade do México? Eu não sei, agora me pegou. Não sei se é a cidade do México, se é Tóquio, São Paulo, é por aí. Mas quanto mede essas cidades? Agora está falando de uma cidade de 2.200 quilômetros. Quanto que dá 2.200 quilômetros? É de exatamente onde nós estamos até o Sergipe. Daqui ao Sergipe é uma cidade que Deus está falando. Isso só no comprimento. É a metade do Brasil. Do Iapoca ao Chuí, temos 4.200 quilômetros. Só a cidade santa é a metade disso daí, só no comprimento. E se a gente estender isso na largura, eu poderia dizer para você que a extensão da cidade santa é praticamente exatamente o tamanho do Brasil. É grande ou é pequeno?
Agora imagine que Deus colocou Adão no jardim e ele tinha que chegar a algum lugar. Como que ele sabe para onde ele vai? A primeira missão é: governa sobre isso daqui, e eu vou acrescentando conforme você vai fazendo. A questão é que nós não evoluímos no caminhar com Deus, porque nós não somos responsáveis para cumprir nem a pequena coisa que Deus colocou na nossa vida, e já estamos almejando coisas maiores. Né? Deus coloca responsabilidades para nós, e nós não assumimos outras coisas maiores. Então nós não sabemos lidar com o nosso casamento, e eu estou querendo pastorear a igreja. O que a Bíblia diz? Se você não sabe governar a tua casa, você não pode governar a igreja, que é a casa de Deus. Se você não consegue administrar as pequenas coisas na sua vida, como que você quer administrar as coisas que são de Deus? Se você é um mau administrador das suas finanças, como que você vai ter capacidade para administrar a finança de uma empresa? Se você não é fiel no pouco, como será fiel no muito? Então Deus colocou Adão naquele lugar, para que ele governasse e administrasse, para que o Senhor pudesse acrescentar ainda mais na sua vida. Mas Adão não conseguiu controlar nem a esposa. Ele controlou um leão, controlou o elefante, controlou, irmão, tanta coisa. Mas eu vou falar uma coisa: a Bíblia é um livro tão extraordinário, e nós temos que aprender a ter sabedoria com a palavra de Deus. Só existe uma mulher na Bíblia, qual a idade dela foi revelada. Quem foi? Você vê como é que Deus ele é sábio. E ele não ia expor as mulheres, porque uma coisa que a mulher não gosta de ter a idade dela revelada, não é? Quantos anos mesmo, Fer? Brincadeira. Mas Deus ele sabe lidar com as mulheres. Então você vê todas as mulheres relatadas na Bíblia, apenas uma ele falou a idade. Sabedoria. E às vezes nós não temos sabedoria para cuidar das pequenas coisas que Deus tem colocado nas nossas mãos. Né? Como a gente fala para filho. Né? Quando eu digo a gente, tem essa questão. Você fala filho, o filho quer fazer alguma coisa sozinho. Aí você fala: você não sabe nem escovar os dentes direito. Como que você quer fazer isso? Quando a gente não usa outra coisa, que não sabe lavar direito, né? Então, Deus da mesma maneira, Ele vai nos abençoar e vai nos promover na proporção que nós fazemos bom uso daquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos, amém? Você quer ser promovido na sua vida pelo Senhor? Administre bem aquilo que Ele colocou na tua mão. Então, Adão ele estava no jardim, trabalhando, mas existia algo mais que Deus queria dele. Queria que Adão se achegasse em intimidade com o Senhor. Lá em Gênesis diz que Deus, na hora da viração do dia, Ele visitava o homem. Se Deus visitava o homem, é porque Deus vinha de algum lugar, de onde Deus vinha. Eu acredito, irmãos, que a vontade de Deus é que Ele pare de nos visitar, para que nós vamos ao seu encontro. Eu creio que a vontade de Deus é que você aprenda o caminho, que você seja cativado pelo amor dEle, para que você mesmo queira estar junto com Ele e vá até onde Ele está. Então Deus, Ele vai até Adão, Ele se manifesta a Adão, mas Ele tinha um lugar de onde Deus vinha, e esse lugar é do trono de Deus. Então, olha o que diz João, capítulo 7, versículo 37. Voltando ainda, aqui, Apocalipse 22, versículo 1. Se havia um propósito de Deus, quando Ele criou a humanidade, e o propósito não era a queda, não era o pecado, mas a redenção. O propósito de Deus era que o homem se desenvolvesse em intimidade com Ele. E para isso ele precisava de um caminho. Apocalipse 22. Então o anjo me mostrou o rio de água da vida, que, claro como cristal, fluía da onde? Do trono de Deus. E da onde? No meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava o quê? Que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações.
Imagina comigo um lugar onde tem um jardim. E nesse jardim corre um rio. Se você ver o Gênesis também, você vai ver essa informação. E esse rio vem da onde? Do trono de Deus. Quando Deus criou Adão, não criou, apesar de ter colocado ele no jardim, não criou para ele viver no jardim. Deus colocou o homem no jardim, mas para que ele chegasse até o trono. O propósito de Deus dar qualquer coisa na tua vida para você administrar, é que você descubra aonde é o caminho até o trono. E essa palavra é tão tremenda, que o que ligava o jardim, o trono era o quê? Um rio. Quem é esse rio? Que diz lá em João capítulo 7, versículo 37. Jesus ele disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus é o rio que nos conduz até o trono de Deus. Amém? E ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e ninguém vai ao Pai, senão por... Existe algum caminho que nos leva a Deus que não seja Jesus Cristo? O jejum nos leva a Deus? O dízimo que você devolve te leva a Deus? Vir todo domingo na igreja te leva a Deus? Qual é o único caminho? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único caminho que nos leva a Deus. Irmãos, o projeto de Deus para a humanidade no Éden era que desde o momento que Deus colocou ali Adão, ele tivesse um relacionamento com Jesus para chegar até o trono do Pai. Uma vez esse plano, que veio abaixo, Deus estabelece um outro plano de salvação, exatamente através de quem? De Jesus Cristo. Você está entendendo essa palavra? O único caminho até o trono é quem? Jesus. Mas você fala assim, pastor, mas se foi Deus que criou o Éden, foi Deus que criou o homem, por que deu errado então? Porque até mesmo no jardim acontecem problemas. Até mesmo no jardim há problemas, há perigos. Até mesmo da igreja, irmão, dentro da igreja pode existir pessoas falsas, mal pagadores, mentirosos, adúlteros. É ou não é verdade? Não sabemos quem são, mas podem estar no nosso meio. Você pode estar do lado de um assassino agora. Você pode estar do lado de um ladrão agora. Aquele que odeia o seu irmão é assassino. Aquele que não devolve aquilo de Deus é o ladrão. Aquele que mente, aquele que é desobediente, ele se torna também como um feiticeiro, porque a rebeldia é igual à feitiçaria. Você pode estar do lado de um bruxo, de uma bruxa. Pergunta para ele, você é uma bruxa? Você é um bruxo? Com certeza ele não vai te falar. Com certeza ele não vai te falar. Apesar de Adão, olha aqui para mim, apesar de Adão estar num lugar santificado, ele não foi livre da influência maligna naquele lugar. No jardim há serpentes, irmãos. No lugar que Deus nos coloca há serpentes. De repente Deus te colocou no lugar que é uma bênção, mas lá está cheio de serpentes. De repente Deus te trouxe para a igreja, mas na igreja pode haver serpentes. Só existe um lugar onde as serpentes não resistem. Porque no jardim tem serpentes, mas no trono de Deus elas não suportam. Sabe por quê? Eu vou ler isso aqui para você. No jardim há serpentes, no trono só há adoradores. Pois diante de Deus, a soberba, inveja e orgulho não resistem. Diante do trono, todos têm que se dobrar. O que significa a serpente no Éden? Aquele que se rebela contra o seu Criador. Aquele que tem inveja, quer ser igual a ele. Aquele que é soberbo e quer ter o mesmo que ele. No jardim dos prazeres, há lugar para invejosos. Há lugar para mentirosos, mas sabe onde não existe lugar para eles?
diante do trono de Deus. Porque quando você tem a visão do trono de Deus lá em Apocalipse, todos que estão à sua volta estão de joelhos diante do Senhor. Você quer fugir da serpente? Se coloque de joelhos diante do trono de Deus. Agora, não é contendendo contra eles que você vai vencer essa briga. Se você quer vencer as influências malignas que vão se juntando à sua volta, pegue o caminho do trono de Deus. Comece a caminhar em direção às coisas de Deus. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, pastor, mas e aqueles que têm me afrontado, e aqueles que têm se levantado, e os traidores? Os traidores, irmãos, as serpentes, que não se humilham diante de Deus, o Senhor faz com que eles rastejem no pó da terra. Foi o que aconteceu com a serpente. Ela ignorou, ela se revoltou contra Deus, e o que Deus fez com ela? Cortou os bracinhos, as perninhas, ela rastejou com a barriga no chão, amém? Porque tem pessoas, irmão, que não se submetem a Deus, e não aprendem a se prostrar, e ainda perseguem aqueles que adoram. Esses acabarão rastejando, pois se não se submeter por vontade, se submeterá por poder. Você está entendendo? O soberbo que não se submete por sua própria vontade, ele vai se submeter por poder. Aquele que não se prostra, que não reconhece o Senhor Deus como o maior, como o único Senhor, diz a palavra que um dia todos se prostrarão diante dele. Se você não reconhecer o Senhor hoje como seu Senhor e Salvador, um dia, e talvez numa condição que você não queira, estará prostrado na mesma posição, reconhecendo ele de todo jeito. A serpente não quis se prostrar diante de Deus, na presença do Senhor, quando ele deveria, mas o fim dele foi rastejar com a barriga no pó. Amém? Sabe por quê? Porque a função do homem no jardim é governar, mas a função do homem diante do trono é ser governado. Tem pessoas que só querem governar, mas não sabem ser governados. Tem pessoas que só querem dizer o que os outros devem fazer, mas quando ele é dito o que ele precisa ser feito, ele não reconhece, ele não sabe se submeter. É igual relacionamento, irmão. Tem gente que só manda e tem um marido, né? Então tem pessoas que sempre têm a razão, né? E tem pessoas que não cedem nunca. Às vezes nós precisamos perder a razão para ter paz. É como diz a palavra, melhor um bocado de pão seco com paz, do que um banquete e havendo o quê? Contenda. Amém? Mas o que eu queria encerrar essa palavra essa noite, dizer o seguinte, que Deus criou um caminho que nos leva até o trono. Quem quer chegar até o trono de Deus? Quem quer desfrutar disso? Porque, irmãos, tem pessoas que elas se contentam com o jardim. Nós vivemos um período de tempo, onde as pessoas elas querem prolongar o seu período de vivência na terra, e não almejam e nem desejam mais a volta de Jesus. Onde as pessoas elas querem desfrutar do jardim do Éden, que proporciona as delícias, mas não querem percorrer o caminho do rio que leva até o trono. Tem pessoas que querem viver a vida desfrutando de tudo que a vida dá, mas não querem desfrutar da presença do Pai na sua vida. E eu quero dizer para você que um dia o prazer acaba, mas a glória do Senhor permanece para sempre. Um dia o prazer da carne vai acabar, mas o prazer da presença de Deus é eterno. A Bíblia fala que esse corpo corruptível, ele será desfeito, e nós seremos revestidos com um novo corpo incorruptível, e viveremos a eternidade na presença dEle. Deus não nos colocou no jardim para que a gente venha viver toda a nossa vida lá. Ele nos colocou no jardim para aprender o caminho do trono. E nessa noite o Senhor, Ele tem essa palavra para você. Agora, Adão e Eva, a humanidade, podemos dizer, nós, em Adão e Eva, não aceitamos aquele plano. Desobedecemos e rejeitamos a visitação, que a partir do momento que Deus encontrou o homem em desobediência,
ele o expulsou do jardim do Éden. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus continua nos visitando ainda até hoje. Deus continua, pela sua misericórdia, fazendo a sua visita todo dia até o nosso coração, e batendo: estou à porta e bato, se você abrir, eu entrarei e terei comunhão contigo. Apesar de Adão ter rejeitado, apesar de nós muitas vezes termos rejeitado a visita de Deus com vergonha do nosso pecado, o Senhor continua na nossa porta batendo assim: eu quero ter comunhão com você. Quantos de nós já nos afastamos da presença de Deus por conta de pecado? Não foi diferente de Adão. Quando Deus chega lá, em Gênesis, e fala para Adão assim: onde você está? Diz que Adão se escondeu. Aí Deus perguntou para ele: por que você escondeu de mim? Por que você se escondeu? Qual a resposta de Adão? Porque eu estava nu. Ele percebeu que ele estava nu, então ele se esconde do Senhor. Mas eu quero dizer para você, a condição para encontrar com Deus é estar nu. A condição para encontrar com o Senhor é estar despido de nós mesmos. Quando nós tentamos encobrir quem realmente nós somos, na verdade nós estamos fazendo a nossa mala e falando tchau, que eu estou indo embora. Porque Deus só colocou roupa no homem no momento que Ele colocou ele para fora do Éden. Deixa eu falar isso para você, igreja. A condição de se encontrar com o Senhor é estar despido de tudo o que você é. E a se abrir para Ele, porque Ele te conhece. O dia que nós começamos a esconder quem realmente nós somos do Senhor, é um péssimo sinal de que nós já estamos saindo da presença e do lugar onde Ele preparou para que tenha comunhão conosco. Por isso que nessa noite eu quero chamar você para o caminho do trono mais uma vez. Essa palavra hoje não é para revelar carro, nem casa, nem qualquer outro tipo de coisa. Porque esse tipo de coisa, se você trabalhar duro, você consegue, amém? Se você trabalhar duro, você consegue promoção. Se você tomar um banho, dar um trato no shape, aí você de repente até consegue um relacionamento. Depende muito de você e é a graça e a misericórdia de Deus. Mas tem coisa que só depende do Senhor. Por exemplo, ser salvo. A graça, como nós ouvimos aqui, ela não é de graça. Ela vai custar tudo de você, a tua vida. Então, igreja do Senhor, você pode se colocar de pé? Talvez o jardim dos prazeres esteja tão bom. Mas o Senhor, Ele tem muito mais para nós. O que o olho não viu, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nunca você ao menos imaginou, Deus tem preparado para aqueles que o amam. E essas coisas são reveladas a nós, através de quem? Do Espírito Santo. Eu quero dizer que Deus continua nos visitando na viração do dia, como nós recebemos a visita do Senhor nessa noite. E o meu convite para você é para não cometer o mesmo erro de Adão. Adão e Eva, quando eles perceberam que a presença de Deus vinha, e eles perceberam que eles tinham pecado, eles correm, eles se escondem. E nós fazemos isso quando nós olhamos para a nossa vida e percebemos o quanto nós somos errados, o quanto nós falhamos, o quanto nossa carne, ela nos corrompe, ela nos envolve, nós fugimos da presença. Mas o que eu quero trazer para você é a oportunidade de se despir de tudo aquilo que tem te afastado de Deus, para que possa viver intensamente um relacionamento com Deus e que possamos chegar até o trono dele. Quando Deus, após a queda do homem, ele institui a salvação em Jesus Cristo, em nenhum momento ele traz a opção do jardim novamente.
O caminho de restauração é o trono logo. E quando vem a cidade celestial lá em Apocalipse, a visão que João tem, também tem um jardim, também tem a árvore da vida lá, tem tudo isso. Mas diz que o foco é o trono. E antes de orarmos, eu quero ler esse versículo de Efésios capítulo 4, versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Aquele que encobre o seu pecado, ele está fechando a porta para que Deus possa visitá-lo. Mas aquele que confessa o seu pecado e o deixa, está abrindo a porta para que Jesus ele entre e te mostre o caminho do trono. Então nessa noite, irmãos, é isso a palavra do Senhor para você. Não troque o jardim, onde Deus ele provê todas as coisas, para um lugar de dores. Foi o que Adão fez, porque a partir do momento que ele saiu do Éden, o Senhor falou que tudo que ele fizesse agora, ia ser mais difícil, porque agora para comer, ele tinha que suar, o trabalho ia gerar suor, fadiga, que gerar filhos ia ter dor. Quando nós saímos da presença de Deus, porque nós não queremos confessar o nosso pecado, podemos viver tudo aquilo que viveríamos na presença, só que com dores, com dificuldade. Eu fico imaginando aqui, se haveria essa possibilidade, de enquanto Adão e Eva estivessem ali saindo pelas portas do Éden, vestidos com aquela roupa, que Deus mesmo tinha colocado sobre eles, se eles olhassem para trás, para tudo aquilo que eles estavam deixando, e de repente por um impulso ali de amor, Adão arrancasse aquela roupa e se mostrasse nu para o Senhor, falando assim: Pai, eu prefiro a tua presença, por mais que eu esteja exposto, por mais que o Senhor saiba as minhas fraquezas, melhor é estar onde está o Senhor, do que ir para um lugar onde a tua presença não está. E a palavra hoje é para você renovar a sua aliança com o Senhor. A palavra dessa noite é para você abrir mão dos prazeres que o Éden, as propostas enganadoras te proporcionam, e se colocar diante do Pai e banhar neste rio, cujas águas curam, e onde na sua margem está a árvore da vida, onde as suas folhas curam. O Senhor fala para você: tire a sua capa, a sua roupa de falsidade e de pecado, e se banhe nesse rio que se chama Jesus Cristo, e se deixe ser levado por Ele, porque Ele te conduzirá até o trono, e lá no trono estarão todos os adoradores prostrados diante do Senhor, e lá não há choro, não há dor, as lágrimas são de alegria, a falsidade não habita, a serpente não alcança. O trono de Deus, igreja, é lá que nós devemos estar.